Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 17 de março de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Que assim seja. Bem, meus irmãos, antes de nós lermos a página preparatória para as nossas atividades, que é fundamental exatamente na preparação dessa psicosfera, eu gostaria de lembrar vocês que a nossa campanha do óleo de cozinha usado continua de pé, continuamos ali com o nosso tonel de óleo, aguardando as colaborações, né? Então, portanto, não despeje aquele óleo de cozinha usado na pia, por favor, não façam isso. Coloquem numa garrafinha PET, tragam para nós aqui quando estiver cheia, vocês estarão ajudando muito em termos ecológicos e também ajudando a nossa casa, porque quando o nosso tonel está cheio, nós aí transformamos isso em recursos financeiros, e esses recursos financeiros estão nos ajudando nos programas sociais desenvolvidos pela nossa casa. Então, visto isso, meus irmãos, vamos fazer então a leitura da nossa página preparatória do livro Caminho Espírita, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Peço à nossa irmã Marisa a gentileza de fazer a leitura. Boa noite. Saber e fazer. Em matéria de educação a nós mesmos, existe comumente um adversativo em nossas melhores definições. Via de regra, afirmamos a cada trecho de nossa marcha espiritual: sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, à maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho, e não consigo renovar-me. Sei que é necessário praticar o bem, para que o mal não me ensombre as horas. Todavia, por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. Sei que é urgente o estudar, melhorando o conhecimento, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança. Contudo, não tenho tempo. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras, que as circunstâncias me indicam em proveito de minha felicidade, mas receio entrar em choque com as alheias opiniões. Sei que é preciso, é a nossa frase trivial, diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente falha o motor da vontade no momento da ação. Quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender, numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas se fizéssemos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideias e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados a posições de nomes apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. Como é fácil de anotar, nós todos, coletivamente, examinados, criamos muitas dificuldades na Terra, pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. É isso aí, minha gente. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Que é assim que a gente evolui, né?
Que Jesus abençoe nossa irmã e que ela faça uma palestra maravilhosa, como sempre. Linda essa página, né? Principalmente essa parte final, saber e não fazer. Isto é muito crítico, sempre seremos cobrados. Quando sabemos e não fazemos. Quando podemos e não fazemos. Muito interessante. Então vamos prestar a máxima atenção à nossa irmã Alessandra, que vai continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela seja muito inspirada nessa noite. Obrigada. Obrigada. Uma boa noite a todos. Que a gente possa ter uma boa noite de estudo, né? E boa compreensão. Tá ligado? Bom, gente, me incumbiram, né, da tarefa de estudar esse último pedacinho do capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu vou ficar falando para vocês aqui do item 24 ao 26. E aí eu comecei botando ali já a primeira edição lá do Livro dos Espíritos, porque eu percebi que fazendo esse estudo eu passei pelo Livro dos Espíritos, pelo Céu e Inferno, pelo Livro dos Médiuns, pelo livro e pelo Evangelho, né, que é o que a gente está se baseando aqui. Então, quase o Pentateu todo aconteceu de passar como assim deve ser. Kardec não tinha como esgotar todo o assunto num único livro, né? E ele deu para a gente aí um arsenal maior para que a gente pudesse aprofundar e de formas diferentes, de linguagem diferente, para a gente poder aprender. Então, vamos lá. No item 24, ele começa fazendo perguntas. Uma pergunta: quais os limites da encarnação? E aí, só para a gente conseguir entender melhor o que ele quer dizer com isso, né? O que ele quer dizer com limite. Entender essa pergunta para a gente conseguir responder ela melhor. Então, entender aqui, limite nesse caso, ele quer dizer quantas vezes a gente tem que encarnar, ou a gente pode encarnar, ou qual é o máximo que eu poderia encarnar para adquirir determinada virtude. Para não estar mais falhando, o máximo que eu posso ficar nesse planeta. Vamos dar como exemplo a Terra, que temos um planeta de provas e expiações. Há um limite máximo? São 100 encarnações, 1000 encarnações? E a resposta é: não temos um limite. É conforme a nossa necessidade. Então, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, estamos falando de matéria, né? O envoltório, o corpo. Dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, a encarnação, encarnar novamente, cada vez a gente vai depurando mais esse corpo. Palavra lá de São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, desse item. Isso, no Livro dos Espíritos, na questão 168, ele volta a reforçar, ele coloca de uma outra forma, né? Mas a abordagem é praticamente igual. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas de vida corporal. A gente sabe que, às vezes, numa encarnação, a gente pode quase que ficar estagnado, né? Se a gente resolver fazer de um parque de diversões a encarnação, eu só pensar nela com usufruto, a gente praticamente não vai ter progresso nenhum. Obviamente, quantas encarnações vou precisar para melhorar determinado aspecto necessário meu. No Livro dos Médiuns, e aqui mais um deles, ele comenta, não vou ler isso aqui tudo, vou ler só essa partezinha amarela: qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito. Isso é interessante porque às vezes a gente escuta assim: espírito puro não tem mais matéria. Mas essa é só uma forma de se colocar. Espírito sempre tem matéria. Só que a matéria é tão etérea
é tão fluida que ela se confunde com o espírito. Matéria é essa que eu estou falando no espírito puro, que é o perispírito, né? Não o corpo. O corpo é de nós aqui ainda, espíritos, que ainda temos muita jornada pela frente. Então a gente segue tendo matéria, mas quando essa matéria ela é tão sutil, ela é tão fluida, ela é tão rara, ela já se mistura que não se consegue nem separar, e aí fica difícil, e por isso é colocado dessa forma que espírito puro já não tem mais matéria. Mas tem, é só uma forma de abordagem, cuja natureza se eteriza, à medida que ele se depura e eleva na hierarquia. E isso não sou eu falando, está lá no Livro dos Médiuns, no item 55. Eu coloquei aqui o item qual é. E aí a gente vai lembrar que o corpo também vai evoluindo. Eu trouxe esse aspecto aqui, por exemplo, do homem das cavernas, que tinha mandíbula mais proeminente, a boca bem maior, a região do cérebro bem pequenininha, porque era mais instinto. A gente vai evoluindo e vai tendo mais inteligência, então o cérebro precisa estar, né, se desenvolvendo e, consequentemente, foi aumentando de tamanho. Então, na evolução, o corpo também vem evoluindo, ok? Assim como vai acontecer com o perispírito. Então, na própria evolução aqui natural nossa, unhas que eram em garra, porque era necessário, então eram algumas alterações. A mesma coisa acontece com o perispírito. Então, espírito puro tem matéria? Que é uma pergunta, né, que ele faz lá. Sim, o perispírito também vai se depurando a ponto de se confundir com o espírito. Eu acabei de comentar isso, ok? Um espírito sempre tem matéria. E volto a dizer, é lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não estou falando nada, só estou tirando lá o conhecimento que está lá no livrinho, né? Importantíssimo. Um espírito sempre tem matéria em algum grau, conforme o seu nível evolutivo. E aí lá no Evangelho, ainda no item 24, ele fala: a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é bem menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluido. Por isso que fala-se que espírito puro não tem, né? Às vezes se coloca dessa forma, não tem mais matéria, porque praticamente você já não consegue mais definir isso. Então, só fazendo um resuminho desse pedaço, a gente está falando sobre os limites da encarnação, lá dito nesse capítulo por São Luís. Então, não tem limites nitidamente traçados. A gente vai encarnar quantas vezes forem necessários, naquele perfil de planeta, né? Depois vamos para o próximo. Estamos aqui na provas e expiações, depois vamos passar para o planeta, vai passar para a fase de regeneração e vamos, enquanto tivermos naquele nível, caso a gente consiga, né? Eu estou torcendo, porque eu sempre que penso nisso, penso no micro-ondas, na fralda descartável, isso é muito importante, ok? Quando a gente vai para mundos mais inferiores, ainda precisa, né? A gente precisa ajudar os espíritos que estão lá. Então, ainda tem muito desenvolvimento. Então, vamos lá. Não tem limites nitidamente traçados. O corpo físico, a materialidade diminui à medida que o espírito se purifica, então, em relação ao corpo, e de grau em grau se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Agora, o perispírito acaba se confundindo, vai se desmaterializando, se eteriza, até a depuração completa, espírito puro se transporta por toda parte. Então, esse dado, né, esse detalhe, já está num grau tão elevado que ele consegue, até o corpo denso, consegue fazer essa movimentação de fazer viagens de longas distâncias, né, em estalar do dedo. Aquela coisa meio
filmezinho lá do início que a gente via que o Dr. Spock pegava aquela maquininha e se teletransportava. Então, espíritos mais elevados, por conseguinte, são menos sujeitos às vicissitudes. Não precisa mais de sofrimento, de dores, de tristezas. Já aprendeu. E quem aprende não precisa de novo passar pelo mesmo ensinamento. Se eu já cumpri a terceira série, eu não vou fazer a terceira série de novo. Já está... Ok, eu já aprendi o que foi me ensinado ali, né? E o espírito não fica mais preso no mundo onde ele está encarnado. O estado de desprendimento já lhe possibilita ir a toda parte onde chamem-os em missões. Aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu pensei assim, puxa vida, que legal, né? Imagina que máximo poder ir para outros lugares, a distâncias longas, né? Aí o primeiro pensamento que eu tive foi, pô, eu ia conhecer a Europa, né? Falei, que beleza, conhecer a Europa. Pensamento completamente egoísta, né? Por isso que Deus não dá essa condição pra gente. A gente tem nenhuma condição. E aí, para completar o meu pensamento, que eu tô aqui contando para vocês, porque eu vou, né? Foi um pensamento egoísta, eu sei, mas é por causa do meu nível de evolução. Aí eu pensei assim, mas o euro tá muito caro. Poxa vida, ia ter que gastar euro. Não, para quê? Eu almoçava em casa. Nem preciso almoçar lá nos lugares, né? Vou lá, conheço, vejo, volto em casa, almoço e ainda vou de novo. Volto lá. A gente não tem condições de dar saltos e estar num planeta de felicidade, mundos felizes. A gente não tem, a gente vai ficar perdido, não sabe o que fazer, não sabe como estar igual aqueles espíritos que a gente está ali. A gente não tem ainda condição da nossa bondade, né? Ainda somos muito inferiores, por isso que a gente não tem como. Então, aí eu pensando nisso, eu falei assim, Deus não dá asa a cobras mesmo, né? Para mim, pensei isso só para mim, tá, gente? Para vocês não, que vocês já estão no nível melhor. Esse nível de evolução está focado no trabalho do bem. Esses espíritos que já estão, né, que já podem fazer essas missões, é tudo com a proposta de ajuda ao próximo. Não temos como dar saltos evolutivos sem que seja por mérito. E enquanto nós estamos desencarnados, então a gente precisa encarnar, né? Já entendemos isso. Nesse intervalo, durante o período que a gente está na erraticidade, entre as encarnações, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo que está ligado lá ao seu grau de adiantamento. Ou seja, se eu ainda tenho muito orgulho, se eu ainda tenho um nível de agressividade, se naquela encarnação, né, ainda estou ali agredindo, ainda estou batendo, ainda matei, é claro que é naquele planeta, com aquele nível vibracional que eu preciso estar. Eu não tenho como migrar para um outro. Não dá para ficar saltando, agora eu vou para mundo mais de regeneração. Não, eu não tenho, a minha vibração não é essa. E é ali que eu tenho que aprender. Lá na questão do Livro dos Espíritos, da 231, ele vem reforçar isso que ele falou. Então, os espíritos errantes são felizes ou infelizes, mais ou menos conforme seus méritos. É essa palavrinha que a gente toda semana está sempre falando, né? Ação e reação, você melhora conforme você faz, né? E aí, e se eu preciso fazer, só ainda, como a página inicial, só ainda tenho a dificuldade de executar. Então, conforme meu mérito, já estou fazendo, eu já estou ganhando mérito. Já tenho mérito para alguma coisa. Então, mais ou menos conforme seus méritos, sofrem com as paixões cujos princípios conservaram, ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Mas a parte boa é que na nossa trajetória de evolução, eu botei ali aquela figurinha, a gente está sempre recebendo ajuda. Né? Então a gente nunca está desamparado, tem sempre uma mãozinha que a gente pode nem estar enxergando. Você vê aqui que a cabecinha está olhando para baixo, mas
a ajuda está acontecendo. A gente está sempre tendo aí, como os espíritos lá em missão vindo para cá, né? Imagina o trabalho que deve ser, quer dizer, acho que não dá nem para a gente ter noção dessa magnitude, que é um planeta de provas e expiações para ir para um planeta de regeneração. Quanto de trabalho, quantos espíritos não estão envolvidos nessa tarefa de, né, mudar esse perfil do planeta. A verdadeira felicidade está associada à evolução espiritual. Lá no livro Céu e Inferno, aqui mais um que eu trouxe, né, no capítulo 7, na primeira parte, no Código Penal da Vida Futura, no item 2, ele fala: a completa felicidade prende-se à perfeição. Deus nos criou para sermos perfeitos, a todos nós. Isso é uma regra para todos, não tem como fugir, né? E a purificação completa do espírito. Então, Deus nos criou para a perfeição. Então, temos isso no nosso subconsciente. E quando vamos contra esse fluxo, nós sofremos. Aí eu diria para vocês que, como diz Galvão Bueno, a regra é clara. Você vai ter que evoluir. Você vai chegar à perfeição. Não tem. O que a gente pode fazer é demorar. É ser mais difícil, é penar. São escolhas, né? Mas a gente vai lá. Agora, mudando para o item 25, do 24 ao 26, que esse trechinho que a gente fez esse estudo aqui, ele fala sobre a necessidade da encarnação. No item 25, ele faz mais uma pergunta, que é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí eu trouxe esse trechinho do livro de João, onde Jesus está conversando com Nicodemos, e o Nicodemos faz aquela pergunta, né, sobre Jesus conseguir fazer tantos milagres. E Jesus responde para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nós vamos chegar lá, mas é sim nas experimentações, nas encarnações seguidas, conforme a nossa necessidade. Ainda assim, e aí, continuando, Jesus ainda fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, e eu interpretei essa água como matéria, né? Nós precisamos nascer matéria e espírito para a gente conseguir, não pode ver o reino de Deus, não vai conseguir chegar na perfeição. Então não tem outro caminho. No Livro dos Espíritos, na questão 132, ainda falando sobre esse item 25, qual o objetivo da encarnação? Ele fala repetitivamente sobre esses aspectos, né? Então eu trouxe aqui para vocês como está lá. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Acabamos de comentar sobre isso. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. A maioria de nós ainda não consegue ser missionários. Alguns poucos espíritos conseguem ter uma encarnação realmente missionária. Nós, a maior parte é expiação, é prova, né? Na maior parte da nossa existência em cada encarnação. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Quando a gente tem isso, a gente vai aprendendo. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Nesse pedaço, eu parei e pensei assim, como é que a gente pode falar isso melhor, né? A gente escutou várias vezes Jesus falando: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente vai lá, se ama, cuida da gente e quer para o próximo igual.
ok? A gente ainda tem uma certa dificuldade de fazer isso amplamente, mas a gente já entendeu o que quer dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é meio grande, né? Como é que eu amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu entendo isso? Quando a gente está amando tudo que é da criação divina, é uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Dionísio traz aqui a história de botar o óleo de cozinha guardadinho para não fazer mal ao planeta, cuidar do planeta é uma forma de amor a Deus. Eu estou cuidando da criação dele. Uma forma boba, simples, né? Mas que é isso? Dá um trabalhinho pegar a vasilhinha onde eu estou guardando, colocar, exercício de fazer por Deus, pelo próximo, pelo todo, se despojar do seu egoísmo de não quero fazer nada para fazer pelo bem maior. Então, amar a criação divina, né? Amar a Deus. E aí eu visualizei isso assim, condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. A gente tem que tentar, nesses pequenos gestos, amar o que Deus nos deu a oportunidade. De pelo menos pouco, né? Assim, ok. Então, Deus é justo e nos cria todos iguais, simples e ignorantes. Nós temos essa trajetória aí para subir, né? Mas depende de nós o tempo e o número de vezes que ficaremos em cada mundo, que em cada estágio, né? A gente já viu essa figura várias vezes, estamos aqui, né? Os espíritos ainda nessa meiuca aqui, estamos evoluindo, a gente quer chegar aqui, a gente vai, e aí depende da gente, né? Depende da gente. O que eu preciso fazer? E o que eu faço? Porque talvez eu já saiba até algumas o que eu preciso fazer. A diferença é, eu estou fazendo? Quanto de esforço eu estou colocando nisso? Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, uns espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Eu lembrei de um amigo que eu dava plantão com ele, eu acho até que eu já comentei isso uma vez aqui, mas eu vou falar de novo. E eu chegava no plantão e eu chegava dando bom dia, né? Eu sou uma pessoa um pouco animada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. As pessoas não entendiam que, na verdade, quando eu jogava aquela energia, eu colhia aquela energia. E eu precisava daquilo, porque um plantão de 24 horas, às vezes ele é muito pesado, ele é muito carregado, e eu precisava daquela energia para começar o meu dia. E eu dava plantão, na época que eu trabalhava com ele, nas quartas-feiras. E toda semana tem quarta-feira, toda semana ele respondia para mim, só se for para você o bom dia. Porque eu já acordei de mau humor, porque hoje eu estou de plantão. Gente, nós continuaríamos dando o nosso plantão de 24 horas, porque é isso, a gente queria o salário. Eu queria, ele queria também. Se não quisesse, não estava lá. Não é? Se eu der bom dia e ficar feliz, e se ele reclamar, os dois tinham que trabalhar. Não tinha papo. Ia chegar até o final do plantão do mesmo jeito. Escolha. Então aqui, se você sem sofrer elas, sem lamentação, não ia ter que dar plantão? Adiantava reclamar? Adiantava reclamar que o hospital está uma porcaria, que isso... Dá o seu melhor. Dá o seu melhor.
que você puder fazer ali o seu trabalho. Se você reclamar que não tem esparadrapo com o paciente, o esparadrapo não surge. Você vai lá, fala com a chefia, fala, olha, sem isso fica difícil trabalhar. Né? Estou só dando um exemplo bobo de esparadrapo. Mas você continua de plantão. Então, se você reclamar o dia inteiro, você continua trabalhando. Então, é nossa escolha, né? Eu falava, não consigo. Imagina, se eu reclamar o dia inteiro, como é que eu vou estar amanhã? Não dá. Amanhã, quinta-feira, eu tenho que trabalhar também. E ele também trabalhar. Segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelhariam a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam. Ao percorrer as diferentes fases da vida, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende de sua docilidade. Né? A gente tem que se deixar, tentar ser dócil para essa mudança e não ser resistente. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Aí nós precisamos desenvolver essa vontade de mudança que estão conectados com a lei divina. E aí, pensando nisso, eu pensei assim, vamos fazer um comparativo. Deus seria como uma mãe, e eu optei por mãe porque todo mundo só fala que Deus é pai, só que Deus não tem sexo. Então, Deus é pai, Deus é mãe, independe, né? Tudo depende do exemplo que você quer dar. Uma mãe com 2 filhos, vou botar 2 porque é limitado. Um casal, porque eu tenho um casal, fica mais fácil para mim a comparação. E aí ela fala, meus filhos precisam aprender inglês. Inglês é importante, quando chegarem na fase já amadurecida, precisam saber disso. Assim como acontece com a gente de ter que aprender qualquer coisa. Para a nossa perfeição, para o nosso amadurecimento espiritual. A filha não falta, tem uma preguiça, não quer ir para a aula, não está, né, muita vontade, mas fala, não, eu vou, porque afinal de contas é mais fácil, vou me livrar logo desse troço, vou fazer, vou estudar para a prova e vou resolver. E aí, vai, e está passando 4 anos de estudo, nesse nosso exemplo aqui do inglês, e ela vai chegar lá. O filho falta, não vai, não estuda, repete. O que a mãe faz? Tira o celular, tira a internet, tira o passeio com os amigos, não dá a mesada, porque precisa ser corrigido. A mãe tem noção da necessidade que inglês é importante. Vocês foram feitos para a perfeição. Vocês vão chegar lá, vão aprender isso. Vão aprender a não ser orgulhosos, vão aprender a não ser golosos, a não ser avarentos, vão aprender, né? E vai dando ali as vicissitudes, as dificuldades, vai tirando o celular, vai fazendo as coisas. E aí os 4 anos viraram 6 e ainda tem um tempão. Quando terminar o curso de inglês, a menina continua nas aulas de conversação, para que não perca, né? Como os espíritos evoluídos continuam trabalhando. Só que o que é aula de conversação? É bater papo numa língua que você já domina. Tá tudo bem. Foi em português, foi em inglês, domina o assunto, né? Domina a forma de falar, tá tudo bem. Posso falar sobre qualquer assunto. Dói? Não tem mais problema, tá fácil. Os espíritos puros é isso. É mais fácil para eles, porque o amor é fácil. Eles não têm dificuldade, não tem preguicinha. Já está fluido, já está fácil fazer aquilo. E aí essa figurinha aqui, né, que a gente chegar à perfeição, você pode ficar ali paradinho. Esse exemplo não é pessoal, tá? Por quê? Porque Deus não reclama. Deus só entende que cada um tem o seu tempo. A lei tem que chegar lá. Vai chegar. Vai ser colocado conforme a sua necessidade, tirar o celular, vai precisar. Se precisar de algo para corrigir, vai ser colocado.
Isso é óbvio que não é pessoal, porque se fosse um exemplo pessoal, se fosse eu estivesse falando dos meus filhos, eu já tinha reclamado, você está gastando meu dinheiro, você não me dá valor ao meu trabalho, e Deus não reclama. Então, eu não estou falando dos meus filhos, não. Eu vi que você fez umas caras aí, né? Não é. Tadinho do seu irmão. A gente pode simplesmente ter tanta dificuldade, estagnar ali, ficar meio que parado, que para mobilizar, para subir o degrauzinho, entenda que são várias escadas. Orgulho, avareza, gula, estou só dando uns exemplinhos aqui dos como os 7 pecados capitais, né? Alguns poucos. E a gente vai subindo. E alguns espíritos, tão rapidamente numa existência, conseguem melhorar que, às vezes, num determinado aspecto, que a gente não dá salto, né, de evolução, a gente não dá salto de evolução, mas num determinado aspecto qualquer, ele pode melhorar mais rapidamente. E, aqui ele já chega aqui. E a gente sempre tem à nossa volta vários espíritos mais evoluídos que a gente para nos amparar, para nos auxiliar, para nos soprar aqui no ouvido. Calma, peraí. Claro, e tal, parece castigo. Só que Deus é amor. E Deus não castiga. Então, na justiça divina não existe punição. Por mais que nós, muitas vezes, né, tirar o celular para o meu filho é pura punição. Como não é punição? É claro que para ele é castigo. Mas ele não precisa ser corrigido, não precisa entender. E aí a gente vem aqui para espiar a nossa falha. Se necessário, provar novamente, fazer outra vez, ele vai lá e faz de novo aquela matéria no inglês. Ainda não aprendeu? Apenas colheita daquilo que plantamos. Quantas vezes vocês, né, a gente sempre tem alguém que resolve, vai entender por quê? Porque todo mundo sabe que socar uma parede ou socar um vidro, mas eu estava com muita raiva e soquei a parede e agora estou com a mão machucada. Alguém tem dúvida? Se você der um soco muito forte, você vai machucar a mão? Ninguém tem. Só que a gente já escutou, fulaninho fez isso. Pelo menos uma vez na vida você já escutou alguém falar que socou a parede. A gente sabe. Nosso subconsciente sabe que a gente não deve fazer aquilo. Eu não devo matar, eu não devo roubar. A gente sabe, mas a gente, quando viu, já fez. Ou então até foi bem planejado e fez. E aí o que acontece? Você vai lá, dá o soco, pode quebrar, pode machucar, ou pode fazer um corte, e fica um longo tempo ali para recuperar, para melhorar, passando e lembrando que você precisa melhorar aquele aspecto, que ainda não está bom. Ainda tem muito para andar, né? Quem ama não machuca. E Deus é amor. Deus é amor puro. Então, Ele não faria nunca algo só para o nosso sofrimento. Ele não nos castiga. Ele nos corrige. Ele nos dá meio para que a gente possa melhorar naquele aspecto. Para alcançar um bem maior, às vezes é necessário impor limites e sanções. É isso que acontece. Deus não castiga ninguém, Ele é nosso Pai. Um pai que ama verdadeiramente seu filho não o castiga. Mas se for verdadeiramente sábio, não deixará de corrigi-lo. E para os espíritos milenarmente rebeldes e recalcitrantes, como os que compõem a humanidade, a dor é a grande disciplinadora. Geralmente é na dor que não aguento mais sofrer isso, que o espírito para de cometer aquele mesmo equívoco. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais repetir esse mesmo ano. Né? Ele foi lá no ensino fundamental, aí os amiguinhos de 6 anos, ele repetiu, ele continua com os amiguinhos de 6 anos, mas ele está com 7, ele repetiu, chega uma hora que ele está com 15 e os amiguinhos de 6 anos. Ele
se incomoda com aquilo. Ele não está progredindo. Isso gera angústia. Se a gente for pensar só nessa ideia, deve ser angustiante, né? Imagina, vou brincar com os meus amiguinhos de 6 anos, tenho 15, estou naquela turminha. Esse desconforto acontece também com o espírito. No item 26, ele vem trazer de uma forma bem didática sobre esse aspecto da necessidade da encarnação. E aí ele coloca aquele exemplo que muitas vezes a gente fala, né? Que é esse exemplo da escola, que é a escola da vida. Então, eu preciso passar por todas essas etapas. Eu preciso aprender. É interessante que na escola a gente tem matemática do primeiro ao final. E aí vai ficando a coisa mais complexa, mais complicada, porque a gente, no iniciozinho, só tem capacidade para aquele nível de dificuldade. Vamos melhorando, a gente vai experimentando algo mais complicado, e aí eu estou dando o exemplo com a matemática. Chega uma determinada hora que eu já sei. Ah, bom, então tá bom. Então agora não preciso mais ficar vendo matemática, né? Já aprendi tudo que eu precisava aprender. Esse problema, essa virtude eu já consolidei. Eu tive várias experiências em grau, bem diferentes, né, níveis diferentes, e eu já consolidei essa virtude verdadeiramente. A gente não é um único ponto, a gente tem várias coisas para melhorar. Então, numa mesma encarnação, eu já melhorei muito, né, não reclamo mais e tal, quer dizer, não reclamo mais, reclamo menos do que algumas outras pessoas. Então, um está aqui, o outro está aqui, a avareza, um está aqui, o outro está aqui, e aí você tem níveis diferentes, mas tem muito o que melhorar. Isso tudo está dentro daquela faixa daquele planeta, tá? Então, nós temos pontos diferentes, não é um ponto único no nosso nível de evolução. Então, a encarnação tem como finalidade, né? Qual a finalidade da encarnação? Encarnar-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente. Uma hora eu nasci José, rico, com uma condição abastada, e uma hora eu nasci Maria, outro sexo, pobre, porque eu precisava experimentar situações diferentes, ambientes diferentes, né? Onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. E aí, não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? O que ele quer dizer com isso? Bom, no universo, nós temos vários planetas no estágio de provas e expiações. Eu não poderia, essa encarnação, Alessandra, na próxima vou encarnar num outro planeta de provas e expiações, planeta Alfa, como... não sei como é que as pessoas se chamam no planeta Alfa, mas vamos dizer aqui Maria lá também, né? Não faria sentido. E aí a resposta para isso é: semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. A gente não tem necessidade de passar por todos os planetas de provas e expiações do universo. E aí nós perderíamos, imagina, bom, então nessa encarnação eu atentei contra José, né? Só que José já passou pelo planeta Alfa e eu ainda não, então agora eu vou... Então como é que eu vou me entender com José? Como é que eu vou conseguir resgatar esse perdão? Como é que vai acontecer isso se a gente se desvinculou? A gente precisa continuar com aquelas relações.
A gente sabe, tem várias moradas na casa de meu pai, né? E aí a gente tem níveis de evolução, a gente está aqui no mundo de provas e expiações, em caminho para o mundo de regeneração. Vai chegar uma hora que a gente vai estar lá nos mundos felizes, se Deus quiser, se possível breve, porque deve ser muito melhor, com certeza. E até os mundos puros. Lá na questão 177 do Livro dos Espíritos, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Já respondemos isso e a gente já sabe que não é preciso, né? Como então explica a pluralidade de sua existência no mesmo globo? E aí é isso, a gente tem esse benefício de estar encarnando com pessoas próximas. Imagina que coisa ruim seria cada hora você não ter laços, não gerar esses laços de afeto. A gente não tem condição disso ainda, a gente ainda não entende amor perfeitamente, né? Então, pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Que é esse exemplo que eu falei. Olha, eu fui lá e matei José. José agora, quem é? Meu filho. Meu filho que, em geral, você espera que nasça o amor daquela nova relação. E, graças a Deus, a gente tem a bênção do esquecimento, para poder nos ajudar a consolidar, a desenvolver esse afeto, né? E essa bênção do esquecimento como oportunidade de repararmos os erros com os irmãos de jornada. Então não faz nenhum sentido a gente cada hora estar num planeta só porque ele está com o mesmo nível evolutivo. Além disso, a gente, por meio dessas relações anteriores, quis estabelecer sobre bases espirituais os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. A gente ainda tem muita dificuldade de entender amor. Então, a forma mais fácil, nesse momento, a gente consegue sentir isso, geralmente, pelas pessoas mais próximas, que são os laços de família, né? Isso é já um aprendizado que em algum momento nós vamos conseguir entender que só existe uma família, onde Deus é Pai e todos somos irmãos. A gente hoje fica nesse núcleozinho familiar, fazendo um esforço para tentar ser bom ao próximo. Uns com mais esforço, outros já fazem isso com mais facilidade, conforme seu nível, né? Mas ainda numa tentativa de experimentar isso e tentando, se esforçando para amar o próximo, mas se alguém do seu laço familiar tiver um problema, geralmente o seu foco vai priorizar aquela pessoa e não o todo, né? Mas isso já é uma tentativa de, em algum momento, a gente vai conseguir ser irmão. Todos seremos. E aí eu faço isso, a missão, sai o espírito missionário, vai ali trabalhar para espíritos que ele nunca viu, que ele não tem nenhuma relação, porque ele entende que todos somos filhos do mesmo Pai. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da vida, da existência. Se a gente tivesse somente uma encarnação, não teria como a gente gerar esse amor, né? Isso ia se quebrar. Não tem como uma única vida. Então a gente precisa reencarnar, experimentar, amar, a gente precisa ter essas experiências para consolidar esse amor verdadeiro. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, Pai que criou a todos nós, simples e ignorantes e iguais,
soberanamente justo e bom, nada... Desculpa. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. É isso, né? Nós estamos passo a passo e vamos chegar lá. E a gente vai experimentar isso através das encarnações, até que um dia entenderemos que todos estamos juntos, de mão dadas, para a evolução de outros que ainda precisam do nosso amparo, da nossa ajuda, da nossa atenção. Eu agradeço a todos, que todos possam ter uma boa noite, ir para casa com muita energia, com muita luz, com tudo de bom e, né, uma ótima semana para todos. Obrigada.